Esse ano nós recebemos uma palavra profética, amém? Que esse será o ano do avanço. Você pode falar bem alto, esse será o ano do avanço. E eu creio nisso. Eu acredito muito que há uma caminhada na direção do avanço. Você crê? Porque é assim com o nosso Deus. Ele tem avanço, ele tem progresso, ele tem sucesso, ele tem bênçãos, recomeços, novas oportunidades, novas possibilidades. É assim, se você for ver na Bíblia, de capa a capa, Deus sempre tem coisa nova. Lá no livro de Apocalipse, ele diz isso: eis que faço novas todas as coisas. Então eu creio muito que Deus tem esse ano do avanço para a gente. Mas o que acontece é que eu tenho ouvido pessoas, eu tenho conversado com pessoas, que às vezes elas dizem assim, o que aconteceu? Que já se passaram alguns meses e esse avanço ainda não chegou na minha vida. Eu estou aguardando por algum. Para uns, eu tenho ouvido muitas bênçãos. Eu tenho ouvido pessoas darem testemunho, pastor, essa semana mesmo. Pessoas que começaram a falar amor, alegria, paz, prosperidade, crendo que isso era algo que Deus já estabeleceu na sua vida, que é herança sua. Pessoas dizendo assim, eu vi Deus se mover nisso, no trabalho, em oportunidade, me ligaram, aquilo que eu estava aguardando. Mas outras, elas acabam trazendo para a gente assim, a rotina, os velhos hábitos, o desânimo, desafios tão difíceis, mais difíceis do que anteriormente, e nada está acontecendo. E eu lembrei de um versículo que a gente fala muito aqui na Nova, que está lá em Hebreus, nós não somos dos que retrocedem. Diga assim, eu não sou do que retrocede. E esse versículo, na linguagem da mensagem, eu quero que você veja esse versículo de Hebreus 10, 39, na linguagem da versão A Mensagem, diz assim, mas não somos perdedores, não vamos desistir, não, continuaremos firmes e sobreviveremos sem perder a confiança durante a caminhada. Você entendeu que esse avanço já está estabelecido na sua vida? O progresso, as bênçãos já nos foram doadas, mas eu caminho, na direção delas, no dia a dia, na vida. E aqui, o escritor aos Hebreus deu esse ânimo para esses cristãos que eram judeus agora convertidos, disse assim, nós não somos perdedores. Se você está vendo perda, se você está vendo fracasso, se você está vendo, essas são circunstâncias, mas não é o que você é. Não somos perdedores, não vamos desistir. Vamos continuar firmes durante a caminhada, porque Jesus está conosco. Amém? Nós cantamos aqui. Ele vai ao nosso encontro. Ele nunca nos deixa sós. Então, esse é o nosso Jesus. E eu queria contar para você sobre uma caminhada, não uma caminhada de caminhar, mas uma jornada que eu fiz, que foi no ano de 97. Eu morava ainda na África do Sul. Nossa família morou lá durante 3 anos e alguns meses. E nesse ano nós morávamos em Joanesburgo. Nós fomos fazer uma viagem a passeio com a família. Era um break da escola e pudemos sair com os filhos. Descemos Joanesburgo, a pontinha da África do Sul, uma cidade chamada Cape Town, Cidade do Cabo. E nessa ocasião, naquele dia que eu vou mostrar a foto, era aniversário de 10 anos da minha filha Marcele, minha primeira filha. E a gente estava muito feliz de comemorar aquele aniversário de 10 anos dela, e nós decidimos fazer um passeio de barco. Fomos até o Waterfront, que era um lugar aqui, estamos nós. O Bernardo não aparece aqui, devia estar fazendo alguma arte dentro do barco, mas nós estávamos com a família. E a gente saiu assim com um dia lindo.
um sol. E era na direção da ilha onde o Mandela foi preso, o Robben Island. Ele ficou lá preso durante 26 anos. Hoje em dia aquilo é aberto para turismo. E nós pegamos o barco numa alegria. Ali Marcele com 10, Mauricinho com 9, Bernardo com 6 anos. E a gente, na maior festa, fomos, visitamos a ilha. Na volta, aquele céu azul foi encoberto por um nevoeiro. Nevoeiro tipo Serra de Teresópolis, Petrópolis. Quando você pega a serra, desceu uma nuvem de glória, que não dava mais para você ver, porque, olha só, só tem essa foto, acho que sim, né? Mas tem essa foto aqui, esse foi o barco, que essa é a Table Mountain. Então, quando você se afasta da terra, em todo o tempo eu olhava, a Table Mountain está ali, lá é o lugar que eu vou voltar. Com esse nevoeiro, não vimos mais nada. Ficamos algum tempo ali. As crianças dormiram, porque criança não se preocupa, né? Criança é impressionante. Está com o pai, está com a mãe, estão seguros. E eu comecei a orar em línguas. Já assim, Senhor, como é que a gente vai voltar? Será que esse cara aí do piloto do barco sabe a direção? Se a gente pegar a direção errada, nós vamos parar no Oceano Atlântico, vindo embora para o Brasil, porque era uma reta direto para o Brasil, e aquele nevoeiro não se via nada, até que ele resolveu, eu sentei perto da cabine dele e eu vi ele falando assim, vamos consultar os instrumentos. Então ele tinha ali bússola, radar, satélite, alguma coisa, que fez ele tomar uma direção e que, de repente, quando a gente viu, lá estava ela, a montanha, em que eu sabia, estamos voltando para a terra. E deu aquela ufa, aquele alívio. Eu passei alguns minutos de sufoco, mas a Bíblia conta que o apóstolo Paulo naufragou num barco da época por 14 dias sem ver o sol nem as estrelas. O vento e o mar muito revolto. E ali naquele barco, um anjo do Senhor falou para ele algo muito animador, algo muito que deu um encorajamento a ele, e ele transmitiu isso para as outras pessoas. Diz aqui em Atos 27, porque esta mesma noite um anjo do Deus a quem pertenço, a quem sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não tenha medo. Atos 27. Vamos projetar aí o versículo, pessoal, lê comigo. Atos 27, 23 a 25. Porque esta mesma noite, um anjo do Deus a quem eu pertenço, a quem eu sirvo, esteve comigo dizendo, Paulo, não tenha medo. É preciso que você compareça diante de César, e eis que Deus, por sua graça, lhe deu todos os que navegam com você. Portanto, senhores, tenham coragem, pois eu confio em Deus que tudo vai acontecer conforme me foi dito. Paulo fez 3 afirmações importantes que mostravam a identidade dele e quem Deus era. Ele sabia quem ele pertencia, a quem ele servia e em quem ele confiava. Você pode dizer nessa manhã, essa mesma afirmação? Eu posso estar passando por uma tempestade, por tempos difíceis, o ano do avanço não chegou, as coisas não estão melhores, mas eu estou num barco aqui da vida, me levando para um lado para o outro, mas eu pertenço a Deus. Diga comigo, eu pertenço a Deus. Eu sirvo a Deus. E eu confio em Deus. Você entendeu que essas afirmações fazem toda a diferença em tempos difíceis? Então, o que eu quero passar para você nessa manhã é, se você está passando por dias difíceis, deixa eu passar para você princípios de sabedoria para avançar.
Esse é o título dessa palavra, sabedoria para avançar. E você precisa disso para que aconteça algo na sua vida. E em primeiro lugar, eu quero que você saiba que o que você precisa, como uma sabedoria de Deus em tempos difíceis, de desafios, em que você está buscando o seu avanço, é que você persevere. Então diga comigo, persevere. Diga para quem está aí pertinho, persevera. É isso aí. Você sabe que começar qualquer coisa com entusiasmo é muito bom. Não é bom? Você está do lado de alguém também que tem entusiasmo, é sempre muito bom. Mas entusiasmo é um combustível que não te leva muito longe. É preciso você lembrar que o combustível que leva você adiante a permanecer firme em propósitos e fiel ao que você crê é a perseverança. Por isso nós não estamos falando aqui em entusiasme-se, mas sim persevere. Persevere. Perseverança é um combustível muito mais potente, que te mantém. A perseverança é a capacidade de continuar quando o entusiasmo já acabou. A empolgação passou, mas você está perseverando ainda. Essa é a capacidade. Talvez você esteja num novo negócio, num novo emprego, em que você entrou com entusiasmo. Mas o dia a dia vai trazendo os desgastes, não é isso? Talvez você tenha entrado num relacionamento, casou há pouco tempo. Um novo casamento, ou o primeiro casamento, e você entra com aquele entusiasmo da lua de mel, e aí dá um pouquinho, as contas vêm, as situações difíceis, e aquele entusiasmo daquela coisa de um projeto novo de vida, dois, esgota. Talvez você tenha se envolvido aqui numa igreja local que você conheceu e falou, encontrei o meu lugar. Esse é o lugar que eu quero ser alimentado, quero servir a Deus. E depois você vai andando com a gente e você descobre que aqui nas costas não tem ninguém com uma asinha de anjo. Não saiu nenhuma, é uma escápula só. Não tem mais nada. E você fala, poxa, aquele meu entusiasmo, eu comecei a fazer o college. Entrei, me matriculei, comprei Bíblia nova, caderninho. Mas com o passar do tempo, caramba, toda terça-feira eu tenho que estar aqui. Pois é, o que eu quero te dizer é que entusiasmo é para todos. Mas perseverança é para os campeões. Se você quer vencer, você tem que ultrapassar todas essas fases durante a caminhada. Entusiasmo é um momento, perseverança é um dia após o outro. No casamento, no college, no trabalho novo. Perseverança. Perseverança está mais ligada ao sentimento, entusiasmo está mais ligado ao sentimento. Mas perseverança é algo que você cultiva no seu caráter. Faz parte de você, é o seu caráter. No entusiasmo, você talvez lance sementes, né? E essa perseverança é aquilo que cultiva para você colher frutos. Com a perseverança, ali, todo dia, você colhe frutos. Olha o que diz Lucas 8,15. Está falando das sementes lançadas, quatro sementes. Não, sementes lançadas em 4 solos diferentes. A semente era a mesma, os solos eram diferentes. E aqui no versículo 15 de Lucas 8 diz, a que caiu na boa terra são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra. Retêm, perseveram, né? Meditam. E diz aqui, estes frutificam com perseverança. A perseverança leva à frutificação. Então, você já percebeu o que eu estou querendo dizer para você? Como é importante a gente perseverar.
Você sabe que eu admiro pessoas perseverantes. Nós vamos fazer agora em maio, eu e Maurício, 35 anos de ministério pastoral. É claro que a gente já servia na igreja há muito mais tempo do que isso, mas fomos ordenados pastores em 88. Faz agora 35 anos. E ao longo dessa nossa caminhada no ministério, eu vejo como que as pessoas são mais suscetíveis a só serem entusiasmadas com algo. E quando a gente tem que entender que perseverança faz parte do nosso caráter. E eu admiro pessoas perseverantes que estão ali, às vezes, na porta da igreja, recebendo pessoas, ano após ano, com um sorriso, servindo. Temos na nossa geração nova pessoas que já estão conosco no ministério com crianças há muito tempo, perseverando em cuidar e ensinar os seus filhos. Isso é muito admirável. Deus se agrada quando você se mantém firme, perseverante. E, em especial, você perseverar nas verdades ouvidas. Aqui desse lugar, você tem recebido palavra de graça, palavra de fé. E você não deve abrir mão disso por nada. Não negocie com a religiosidade. Fique perseverante nas verdades ouvidas e recebidas. Acolha essas verdades no seu coração. Há um versículo que diz, né, que a gente tem que acolher a palavra com mansidão dentro do nosso coração. E isso vai fazer com que a gente pratique ela. A gente coloca isso na prática. Olha o que diz aqui Tiago. Tiago 1, 22 a 25. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Interessante isso, né? Se você é só ouvinte, não é praticante da palavra, você não está enganando a ninguém, ao pastor, ao seu cônjuge, a ninguém. Você engana a si mesmo. Então ele diz, né? Seja praticante, não somente ouvinte, enganando a vocês mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, se retira e logo esquece como era a sua aparência. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, diga assim, é a palavra de Deus. Essa é a lei perfeita, amém? Lei da liberdade. Então, nós não estamos mais na lei da antiga aliança. Agora, a lei que nos rege, nós, na nova aliança, temos uma lei. É a lei do amor. Né? Para nós é o crer e o amar. E aqui, Tiago diz que essa lei, agora, da nova aliança, é perfeita. E ela é a lei da liberdade. Glória a Deus por isso. Diz assim, aquele que atenta bem para isso e nela persevera, não sendo ouvinte que logo se esquece, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, esse será bem-aventurado em avançar. Esse será bem-aventurado em progredir. Aquele que ouve e pratica. E, então, eu gostei desse nela persevera. Então, quando eu estou falando aqui de perseverança, não é uma força que você faz, eu não vou desistir, eu não vou desistir. Ou é uma força que você faz com palavras, né? O poder da palavra. Não, eu persevero na palavra. Naquilo que eu tenho ouvido, recebido. E eu não desisto para eu ser bem-sucedido em tudo que eu fizer. E isso é preciso que você entenda o seguinte, que você não apenas ouça sobre o amor, mas que você ame. Você não apenas ouça sobre a oração, mas que você seja uma pessoa que ora. Isso é praticar a palavra. Não apenas sobre não guardar mágoa e ressentimentos, mas você é uma pessoa que perdoa. Praticar a palavra é simples assim, é ouvir e falar. É isso. É isso que eu quero para a minha vida. E eu vou permanecer firme nisso.
não apenas ouvir sobre fé e perseverança, como hoje de manhã, mas viver a vida da fé como um estilo de vida. 4 vezes a Bíblia fala: o meu justo viverá pela fé. E Maurício diz isso, eu acho bem interessante. Não diz lá assim: o meu justo terá surtos de fé. Não, diz: o meu justo viverá. O estilo de vida dele qual é? Viver pela fé. Viver perseverando, não desistindo. Então, é algo que a gente pratica. Porque tempestades vêm, nevoeiros vêm, ocluem a nossa visão, parece que a gente está perdido, não é mesmo? E passam. Eles passam. O seu problema, essa sua tempestade, passa. Tem prazo de validade para acabar. Então, graças a Deus por isso. E você persevera, se permanece de pé, inabalável, como uma alface? Não. Uma alface, ela, com a mão mesmo a gente arranca. Se vier uma chuva de granizo, arrebenta as folhas. Mas dá uma olhada agora num carvalho. A Bíblia diz que nós somos como um carvalho, que vem tempestade, tem raízes profundas, que vem ventania, não arranca, e que é frondoso, firme. Agora, deixa eu te dizer uma curiosidade. Para uma alface ser plantada e ser colhida, leva em torno, quem conhece aqui a agricultura, uns 15 dias, 2 semanas. Começa já, né, as folhas. É coisa rápida. Isso é o entusiasmo, a empolgação, muitas vezes. Mas para você cultivar uma árvore dessa, leva 60 anos. Você diz assim: ai, pastora, você me desanimou agora. É isso tudo que eu tenho que esperar? Não, eu quero dizer para você que perseverar é isso, é cultivar, para você se tornar firme, enraizado e inabalável na sua fé. Amém? Você pode dar um forte aplauso ao nosso Deus por isso? Olha só, a gente tem um exemplo na Bíblia, não vou abrir a Bíblia para falar dele, mas você conhece muito bem Abraão. Ele é o exemplo de alguém que teve que cruzar algumas coisas para alcançar o milagre dele. Ele cruzou primeiro a linha do desconhecido. Deus disse para ele: larga a sua parentela, deixa ela para trás e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Era desconhecido. Depois, Deus disse para ele: você vai ser pai e vai ter uma grande descendência. E ele olhava para si mesmo, ele se via um homem velho, a mulher estéril, e ele teve que cruzar o desconhecido e agora o impossível. Depois, mais adiante, quando ele percebeu que não adiantava ele dar o jeitinho dele para conseguir aquele milagre, o que ele precisava era cruzar uma linha desafiadora de um retorno imediato. Porque ele achava assim: Deus disse que eu vou ter filho, então isso é amanhã. Não, levaram 25 anos. Então, ele precisou perseverar. E ele se apresentava não mais como Abrão. As pessoas chegavam e ele, na hora de se apresentar, ele falava: muito prazer, eu sou Abraão. Ok, pai de muitas pessoas, de grande multidão? Sim, eu sou. Mas cadê seus filhos? Não, ainda não tenho. Ele teve que perseverar na fé. E olha o que diz aqui, Hebreus 11:1. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Abraão não se via, não via ainda os filhos, mas cria. Diz a Bíblia que isso, o fato dele crer, foi imputado a ele a justiça. Ele foi justo diante de Deus. Hebreus 12, também no livro de Hebreus, aqui na carta aos Hebreus, 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e de todo o pecado que
tão firmemente se apega a nós. E o que? Corramos. Você está lendo comigo? E corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita de Deus. Também, agora, em Romanos, falando de Abraão, fala que Abraão, esperando contra a esperança, creu. Diz assim, eu também. Vamos lá, eu também sou filho de Abraão. Eu sou filho do pai da fé. Eu sou dos que creem. Amém? Então diz que Abraão, contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito. Assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, sem desistir, sem desanimar, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos. E a esterilidade do ventre de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Aqui eu poderia botar assim, mas pela fé perseverou. Se fortaleceu, perseverou em crer e não duvidar, né? Ele dando glória. Enquanto você crê e espera, vai dando glória a Deus. Enquanto você crê e espera o avanço, vai falando, Senhor, eu te agradeço, eu te dou glórias, porque tu estás trabalhando a meu favor. Tu estás movendo céus e terra a meu favor. E você, assim como Abraão, vai crendo que Deus é poderoso para cumprir. Você crê que Deus é poderoso para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida? Amém. Então, se for preciso, nessa caminhada, faça planos, se reorganiza, priorize coisas importantes da vida para você alcançar esse novo de Deus. Porque você vai dizer assim, mas eu não consigo. Não, tudo posso naquele que me fortalece. Deus te capacita. Então, persevere. Amém? Segundo ponto. Seja um construtor sábio e paciente. Veja o seu avanço. Eu dei essa ilustração da árvore firme, firmada, que nada abala. Mas também, a sua caminhada é como uma construção. Por isso que eu coloquei, seja um construtor sábio. Você vai construindo primeiramente bases. Você lança alicerces. Você ainda não vê a construção. Mas para você ter ela firme e inabalável, é tempo só de alicerces, de bases. Então, a gente tem tanta coisa para te ajudar a você fazer essa sua base da palavra na sua vida. Né? Eu estou começando aqui na igreja, faço o curso Start, né? Que vai te dar essa base. Começa com algo que já vai estabelecer, porque grandes colheitas começam com pequenas sementes lançadas no solo. Um corredor de maratona, ele não começa já correndo os 42 quilômetros. Ele começa fazendo, né, treino para participar de 1.500 metros. Não é, Igor? Você começou assim? Então, primeiro você começa com pequenas corridas. Você quer orar mais? Não diga assim, eu vou começar orando 4 horas por dia. Sabe o que vai acontecer? Não vai sustentar. Você não vai sustentar esse ritmo de oração. Então comece dizendo assim, eu vou orar 15 minutos pela manhã antes de sair para o trabalho. Eu vou orar 15 minutos à noite antes de me deitar. E aquilo vai crescendo dentro de você, vai formando base de relacionamento com Deus. Quer ler a Bíblia? Não saia lendo o livro inteiro de uma vez. Leia um capítulo, leia meio capítulo, leia um versículo, mas comece com algo
que você entende, isso aqui, eu quero dar conta disso que eu me propus. Até mesmo a leitura de um livro. Lê o livro, bota um marcador, eu li uma página. Ok, uau, leu uma página. Quando o B era pequenininho, ele tinha os livros extracurriculares que ele tinha que ler. Aí ele levava para casa. Aí ele dava uma olhada antes, porque ele tinha preguiça de ler. Aí eu falava, mas tem que ler. O papai e a mamãe gostam de livro. Olha quantos livros a gente tem. A gente vive com o livro na mão. E aquilo era o nosso exemplo para ele, manual de ler. Ah, é muito grande, tem muitas páginas. E aí eu combinava com ele. Eu vou ler uma página, você lê outra página. Combinado? E a gente fazia assim, quando ele era bem pequeno, mesmo assim, na alfabetização. Então, ele olhava o livro antes e eu ia vendo. As páginas que tinham mais textos do que figura eram sempre as minhas. As que tinham mais figura e só uma linha, ele dizia, essa página é minha, mamãe. E eu dizia, uau, você leu uma página, que legal. Mas você começa com algo, não adianta você dizer, eu vou... Comece elogiando. Eu não sou do tipo que... A gente ouve as pessoas falarem tanto sobre encorajar uns aos outros, dar uma palavra de encorajamento, um elogio, para levantar. Nosso encontro das mulheres foi sobre levantar mulheres, com palavras de encorajamento, de elogio, de alguma coisa profética que dê força a ela. Aí você fala, mas eu não sou desse tipo, eu não consigo falar. Ok, não sai falando o dia inteiro, mas pelo menos comece. Acorda de manhã e lembre de alguém e faça um elogio. Fale isso para os que estão dentro da sua casa. Comece com os de casa. Você entendeu que isso é uma construção? Que você, para avançar, você tem que ser fiel no pouco. Eu ando do avanço, mas o que eu queria mesmo era... um emprego que eu ganhasse não sei quantos mil reais. Ok, mas a oferta foi de 3 mil reais. Você está dentro do mercado de trabalho. Comece com algo. Seja fiel no pouco. É o que diz Mateus 25, 23. Então o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito o colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Como é que é importante a gente desenvolver um caráter de alguém que é fiel, sabe, ao que tem nas mãos? Quando Deus chamou Moisés, Deus perguntou para ele, o que você tem? Ele disse, um cajado. Ok, ele era pastor de ovelhas, ele tinha um cajado. Agora ele ia ter que ser o libertador de um povo. E Deus disse, eu vou usar esse cajado. Com ele você vai fazer milagres. Entenda que Deus usa o que você tem nas mãos. Talvez seja pouco, mas é com isso que Deus vai fazer você prosperar. É com isso que Deus vai te dar criatividade para você sair dessa fase, às vezes assim, de desemprego, de portas fechadas, com o que você tem. Isso... de ser, a gente falou aqui perseverante agora, de ser fiel às coisas pequenas, ter lealdade, ter constância, sermos pessoas constantes, pacientes, ao ver Deus construir esse avanço na nossa vida. Isso forja em nós o caráter de Cristo. Isso faz com que a gente seja moldado como Ele é. Então, se nós quisermos, ouça isso, é muito importante. Se nós quisermos reinar com Cristo sobre o mundo e avançarmos na direção do sucesso, nós temos que aprender primeiro a reinarmos sobre nós mesmos. A gente desenvolver esse caráter de Cristo em nós. Aqui em Provérbios 16, 32 diz assim, é melhor ter paciência do que ser um herói de guerra. Uau! Olha a comparação. Uma pessoa que é paciente em construir a sua vida, em ir sendo fiel a cada coisa que Deus vai realizando, ser grato pelo que Deus está realizando. É pouco, mas eu sou grato.
Deus vai usar o que eu tenho para me fazer prosperar, para alcançar o meu sucesso. E diz aqui, o que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Porque isso está falando de caráter, aqui em Provérbios. Você não será colocado numa posição de autoridade ou liderança no reino de Deus, até que você não se coloque em submissão à palavra, ao Espírito Santo, para deixar Ele, o Espírito Santo, trabalhar em você. Eu li esse versículo, eu achei que é algo que nessa versão fica melhor. Sabe aquele versículo que diz assim, enchei-vos do Espírito? Nessa versão da linguagem de hoje, Gálatas 5,16 diz assim, quero dizer a vocês, nessa manhã, o seguinte, deixem o Espírito Santo, deixem que o Espírito Santo dirija vocês e não obedeça os desejos da natureza humana. Deixa o Espírito Santo dirigir você. Nada melhor do que ser dirigido pelo Espírito Santo, amém? Qual é o melhor lugar do mundo? Está no centro da vontade de Deus, onde o Espírito Santo me guia. Esse é o melhor lugar do mundo para a gente estar. Então, essa sua atitude de se manter fiel, se manter paciente, naquilo que Deus tem entregue nas suas mãos, traz oportunidades novas para você. Deus não tem como fazer algo novo se você não se põe disponível na mão dele. Deixa Deus trabalhar no seu interior. Seja fiel no natural, primeiramente. Muitas pessoas pensam que fidelidade está só ligada às coisas espirituais e elas querem ser vitoriosas sobre os demônios, sobre principados, potestades, ser usada com poder, ter um chamado pastoral, mas elas não são capazes de, no natural, ajudar o cônjuge na tarefa diária. Elas não são capazes de tratar pessoas no seu trabalho, no seu dia a dia secular, no natural, com amabilidade, com gentileza. Elas não querem assumir pequenas tarefas e simples dos bastidores da igreja. Então, a gente percebe que Deus, quando chamou Davi estava na sua vida secular e natural, pastor de ovelhas do seu pai. E ele fazia aquilo com tanto empenho que ele matou um urso e um leão para proteger as ovelhas do pai. E Deus pensou assim, esse cara está preparado para combater o Golias em meu nome. Porque no natural viu a fidelidade dele. A mesma coisa Moisés, 40 anos, serviu de pastor de ovelhas lá no deserto, nas ovelhas do seu sogro. Aí Deus viu aquele tempo no secular de fidelidade. Então saiba de uma coisa. Se você não gosta de fazer coisas naturais, você não vai gostar de servir a Deus. Porque servir nas coisas naturais é um aprendizado para você ser aquilo que Deus te chamou nas coisas espirituais. Ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, ser algo que você faz ali, caramba, eu estou aqui, parece que é uma perda de tempo, cuidando dessas crianças pequenas que só me dão trabalho. Pois é, mas isso é um aprendizado para Deus te usar em coisas maiores. Você está entendendo? Você está crendo nisso? Que dessa forma a gente alcança às vezes o avanço que a gente está aguardando? Mateus 20, 26, porque não é assim no reino de Deus, né? No mundo, para você ser grande, você tem que fazer grandes coisas. Aqui, Jesus falando, Mateus 20, 26, ele diz, mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Então, esse é o padrão do reino. Esse é o padrão do cristianismo. Cristianismo e servitude
Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Servirmos pessoas fala de quem nós somos, cristãos. Porque Jesus foi assim conosco. Ele deu exemplo para que a gente também seja assim. Terceiro lugar, olhe para dentro de si mesmo. Muitas vezes a gente procura razões, a gente fica em busca de razões dos nossos fracassos. E aí a gente começa a olhar pelo lado de fora. Essas circunstâncias. Mas então, eu não venho de uma família que tem aquele background de herança, de bens. É por isso que eu estou numa pindaíba danada. Eu não tenho preparo, eu não estudei. O outro, eu também tudo dá errado. E as pessoas são contra mim, as pessoas botam areia nos meus projetos. Você começa a olhar para fora, culpando os outros e a vida, quando que, na verdade, você pode até ter muitos impedimentos que vêm de fora. Mas essas 1000 condições contrárias à sua vitória, que o diabo levanta mesmo, eu creio que ele é especialista em usar circunstâncias, em mover, aquela tempestade no barco, Jesus e os discípulos, era do diabo, porque Jesus já havia dito, nós vamos passar para o outro lado, mas o inimigo levantou uma tempestade. Então eu creio que isso sim acontece, mas é importante que você entenda o seguinte, uma coisa é certa, só você pode tomar a decisão de se levantar diante das oposições do diabo e seguir em frente. Só você. Ninguém mais pode fazer isso por você. E eu trouxe para você, para a gente finalizar aqui, 3 formas de você se levantar diante de situações difíceis, essas situações externas. A primeira delas, mantenha a sua alegria. Diga comigo, alegria. Pessoas alegres vivem mais e são felizes. Isso é constatado até pela ciência. E a Bíblia diz em Neemias 8:10 que a alegria do Senhor, o que é? Pode falar bem forte? É a nossa força. Então eu estou passando por dias difíceis, eu estou tendo até forças contrárias vindo sobre mim. De que forma que eu posso sair vencendo e avançando, progredir, alcançar meus sonhos, ver o meu milagre, trazendo essa força que é a alegria do Senhor para o seu coração. Pessoas alegres até, eu disse que são mais felizes, são até mais bonitas. Diz lá Provérbios 15:13, a alegria embeleza o rosto, mas a tristeza deixa a pessoa abatida. E você pode dizer assim, pastora, mas eu tenho alegria no meu coração. Ela aqui está repleto de alegria. Eu até tenho júbilos de alegria, mas a minha cara é essa mesmo. Maurício diz que quando eu fico zangado, ou com raiva, ou preocupado com alguma coisa, eu arregalo os olhos, ele me diz. E faço assim uma cara assim, de que não está meio azeda a coisa. Como que alguém vai entender que a alegria está aqui dentro, com esse rosto triste? Eu zangado, ou aborrecido, ou amargurado, azedo. Você tem que expressar. E isso te dá beleza. Isso te dá beleza. Pessoas alegres são descomplicadas e leves, não porque elas não passem por problemas. Nós temos empatia a respeito das suas dores e problemas. Mas essas pessoas que a gente vê assim, mantendo a alegria, elas estão aproveitando aquela jornada para crescerem, para amadurecerem, para manter firme o seu olhar em Jesus, olhando firmemente para o autor e consumador da minha fé. Então eu não estou olhando as circunstâncias, eu estou olhando para Jesus, e isso me faz vencer. A alegria nossa
Nossa alegria, gente, nós que somos cristãos, a nossa alegria não é artificial, não é circunstancial. Se eu tenho dinheiro no bolso, eu estou alegre. Se tem dinheiro na conta, eu estou alegre. Se eu tenho a família com saúde, eu estou alegre. Não. A alegria é algo sobrenatural, como um fruto do Espírito dentro de nós, que nos inspira a prosseguir, a avançar com coragem, com esperança, com fé, apesar das lutas. A gente não põe um pano quente dizendo não vai ter luta. Não, apesar das lutas, a alegria é essa força sobrenatural de Deus que me faz prosseguir, porque a alegria que eu possuo, que você possui, é fundamentada em Jesus. Não é fundamentada num sentimento, que hoje posso estar, amanhã não. É em Jesus. Amém? Segunda coisa que você precisa. Então, a primeira delas, a alegria. Segunda, a fé. Permanecer na fé é agarrar-se firmemente na sua confissão de fé. Ela é o que produz fruto. Então, olha o que diz Hebreus 4:14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão de fé. Então, você pode perguntar assim, como é que eu me mantenho em fé? Permaneça confessando a fé e firme no que você tem confessado, aquilo que você tem falado. Hebreus 2:1. Por esta razão importa que nos apeguemos. Olha o termo usado aqui. Que nos apeguemos com mais firmezas às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Que você se apegue à palavra da graça, à mensagem da fé, não se desvie disso. Isso é o que vai manter você firme e permanecendo em fé. O que nós confessamos move o sobrenatural de Deus. Por isso, da mesma forma que a alegria não pode estar só aqui dentro, se eu não expresso aqui, a fé não pode estar aqui dentro só. Eu possuo fé. Ok, mas qual é a expressão da fé? Qual é o poder? É quando ela sai pela minha boca. Ela é aquela espada, né, que Jesus glorificado, quando João viu, ele era uma pessoa completamente diferente do Jesus de Nazaré que ele tinha visto. Ele vai descrevendo e diz, da sua boca sai uma espada. É a nossa confissão de fé. Nós somos, né, como ele é, nós somos nesse mundo. Então, da mesma forma, a palavra da fé tem que estar nos nossos lábios. Palavras são containers. Pode ser de fé, de amor, né, de confiança. Mas se você usar suas palavras para o medo, para o desânimo, para a desesperança, são palavras liberadas. Então, Deus quer que você use contra esse medo do futuro, contra o medo de não avançar, de não estar conquistando as coisas. Ele quer que você use essa confissão de fé, que é algo sobrenatural. E Jesus foi aquele que mais alertou sobre não ter medo. Volta e meia ele dizia, né? Não temas. Não se turbe o seu coração, não se atemorize, não temas. E essa manhã ele está te dizendo, não tenha medo, não tenha medo. Eu estou contigo, eu nunca vou te deixar, nunca vou te abandonar. Então comece a falar, a hora que o medo bater, você diz, Jesus está comigo, maior é aquele que está em mim. São palavras de fé que você precisa. O apóstolo Paulo, lá naquele naufrágio que a gente citou no início, ele se levantou para aqueles homens que estavam. A Bíblia diz que eram 200 e poucas pessoas dentro daquele navio. Ele se levantou e ele deu essa palavra de ânimo e fé. O navio vai se perder, a gente não vai conseguir salvar o navio, mas nenhuma vida vai se perder. Não tenham medo, comam. Ele fez o povo ali naquele enjoo do barco balançando comer pão. E isso que você está fazendo aqui nessa manhã, se alimentando do pão da palavra.
para você mesmo no meio de ser jogado de lá para cá, você alimentado pela fé, você não vai perecer, você não vai naufragar. Então fica firme na sua confissão de fé. Se você se recusar a deixar o medo tomar conta de você, você vai passar por essa situação. Mas o teu problema não vai passar por você, não vai te atropelar, é você que vai passar, amém? Então diz aqui João 15, versículo 7, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserdes e lhes será feito. A palavra-chave aqui é permanecer, permanecer, firme na palavra. Como é que eu permaneço firme na palavra? Ouvindo, a fé vem pelo ouvir, e abrindo meus lábios e falando palavras de fé. Não é tempo mais da gente abrir o coração para o medo e se deixar levar pelas notícias, más notícias. Nós estamos num tempo em que a notícia agora, está aqui, na nossa mão. Antigamente, para você ouvir uma má notícia, você ia no jornaleiro comprar um jornal. Ou ligar uma televisão no meio da sua sala para você ouvir. Agora, onde você estiver, tem notícia para você. Então, se você for deixar seu coração ser levado pelas más notícias, e a palavra de Deus diz que o evangelho é boas novas, é a boa notícia. E qual é a boa notícia para a sua vida nessa manhã? Jesus já venceu e Ele te fez vencedor com Ele. Amém? Essa é a boa notícia. Mantenha-se firme olhando para Jesus. E eu creio que quanto mais aqui, um versículo que nós lemos lá no início, não vou estar projetado aí, mas foi aquele versículo de Hebreus 12, tem um pedacinho que diz assim, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, aí diz aqui, portanto, pensem em Jesus, para que vocês não se cansem nem desanimem. Então traz Jesus para o seu pensamento, aqui começa todas as coisas. Então, quanto mais você pensa sobre Jesus, sobre o que Ele já conquistou para você, você vai ficar livre do cansaço e do desânimo. Você pode dizer amém? Pense em Jesus, confesse palavras de fé nos momentos difíceis. Talvez você tenha ouvido essa semana e foi desafiado a falar palavras de fé. E eu quero que você não fale isso simplesmente da boca para fora, mas algo que você diga com certeza. O amor, a alegria, a paz e a prosperidade já estão em mim, já são parte da minha herança. E quando eu falo, eu libero esse poder. Eu libero esse poder para agir. Então, você quer repetir comigo agora nessa manhã? Fale assim, eu creio, por isso eu declaro que o amor, a alegria, a paz e a prosperidade me pertencem, a mim e a minha família, ao meu trabalho e tudo que eu ponho as minhas mãos. Em nome de Jesus. Amém. 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 Para a gente terminar, você precisa então de alegria, de fé e de esperança. Mantenha sua esperança em alta. O que eu tenho visto de pessoas sem esperança, elas ouvem e aquilo traz um medo e fala, e o futuro? E eu amanhã? Essa semana a gente teve notícias horríveis de coisas que aconteceram lá naquela escola de Blumenau. E eu sei que o inimigo que fez toda aquela obra é trabalho dele, matar, roubar, destruir. E a gente como mãe, como vó, a gente já, meu Deus, não é assim? Não pode ter sido só a mim ou outras pessoas, todo mundo ficou abalado com aquilo. E eu precisei uma hora entrar num grupo e dizer, gente, nós vamos orar, repreender o mal na vida das crianças, das escolas, mas o que nós temos que passar na porta das escolas
para outras mães, para amigas do condomínio, para as pessoas que estão do nosso lado, nossos familiares, que nós temos um Deus que cuida de nós. Nós temos um Deus que tem uma aliança conosco, de nos guardar, de nos proteger, de dar livramento e não se deixar levar por esse medo que paralisa, que é antagônico à sua fé. Então nós cremos que Deus é poderoso e a gente se mantém nessa esperança. Eu tenho elpis para o dia de amanhã, uma expectativa alegre de coisas boas. Não importa essa oposição do diabo, não importa as circunstâncias adversas, Deus é Deus Emanuel, Deus presente na hora da tribulação. Diga comigo, Ele está presente na minha vida. Quando eu acordo, quando eu deito, Ele está o tempo todo. Eu tenho esperança de que Ele é Jeová Jireh, o Deus provedor. Amém? Ele é Jeová Rafá, o Deus que sara. Ele é o Jeová Shalom, que pode, numa hora dessa, quando a gente ouve mais notícias, uau, eu tenho paz, porque Jeová Shalom mora dentro de mim. Amém? Essa é a nossa herança em Cristo. Olha o que diz Jeremias 29:11. Eu é que sei, diz o Senhor, né? Eu é que sei que pensamentos tenho a teu respeito. Agora, lá no céu, Deus pensa Shalom a seu respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Por isso nós podemos manter a nossa esperança, porque esse é plano de Deus, Ele pensa assim. Não importa quão profunda seja a sua dor ou perda, eu sei, eu tenho compaixão, eu tenho essa empatia de às vezes ouvir a sua dor. É uma mulher que o marido deixou com crianças pequenas, é alguém que está com um filho no hospital. Eu sei da sua dor, eu sei da sua perda. Mas o que eu quero te passar não é um foco para isso, mas é que você foque na esperança e na fé em Jesus, na certeza de que Ele nunca vai te deixar, mesmo passando por dias difíceis. Ele tem planos de te abençoar, de te dar saúde, de te dar alegria, de te dar paz, de te dar prosperidade e a vida abundante que Jesus veio nos dar. O que eu creio é que Deus tem vida abundante, Zoe, para você. Embora você esteja passando por dias difíceis. Filipenses 4, 8 e 9. Por último, meus irmãos, encham a mente de vocês com tudo que é bom, merece elogios, isto é, tudo que é verdadeiro, digno, puro, correto, puro, agradável e decente. Ponham em prática o que vocês receberam e aprenderam de mim, tanto com as minhas palavras quanto com as minhas ações, e o Deus que nos dá a paz estará com vocês. Esse é o nosso Deus. Filipenses 4, 8 e 9. Então creia o tempo todo que Deus é fiel. Ele é fiel para te fazer vencer e fiel para fazer infinitamente mais do que o que nós pedimos ou pensamos. 1 Pedro 1, vou ler com você 1 Pedro 1, 6 e 7. Alegrem-se por isso. Se bem que agora é possível que vocês fiquem tristes por algum tempo por causa dos muitos tipos de provações que vocês estão sofrendo. Essas provações são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Amém? Pois até o ouro que pode ser destruído é provado pelo fogo. Da mesma maneira, a fé que vocês têm, que vale muito mais do que o ouro, precisa ser provada para que continue firme. E vocês receberão aprovação, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado.
Então, desenvolva uma visão profética sobre si mesmo, de que Deus vai te honrar, Deus vai te dar vitória. Embora você esteja com a sua esperança ainda, a esse nível, eu estou esperando o meu milagre. Creia, tenha uma visão já profética do seu milagre. Tenha uma visão profética de si mesmo como alguém vencedor. Você pode confiar na graça de Deus. Você pode confiar no amor de Deus. Quando você duvidar disso, fala, eu preciso mergulhar mais em saber quanto Deus me ama. Quanto mais você mergulhar nessa graça e na revelação de que Deus te ama e de que Ele tem o controle da sua vida nas mãos dEle, mais seguro e firme você vai estar. Amém?